Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou a nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. E hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Você sabe por que você foi chamado por Deus? Qual é o seu propósito? E isso, já parou para se perguntar sobre isso? Não? E hoje nós vamos decorrer um pouquinho na palavra de Deus sobre isso, sobre os medos que esse chamado também nos coloca, né? Medo de seguir a Jesus. Você tem medo de seguir a Ele? Vamos comigo então? Vamos porção da palavra de Deus hoje, lá no livro de Samuel, no capítulo 3, uma fase de Samuel onde ele nasce e é colocado então para aprender da palavra de Deus com um sacerdote chamado Eli. E lá no versículo 3 ele diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 3, 1 Samuel. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Samuel falando para Eli, né? Mas ele disse, não te chamei, eu torna-te a deitar, e foi e se deitou. E o Senhor se tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te e deita-te. E esse diálogo vai por mais uma vez, e Eli reconhece que é Deus que está chamando Samuel para o ministério profético. Samuel é um grande profeta de Deus na Bíblia, um homem que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, o homem que ungiu Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Samuel, após ter tido esta orientação de Eli, não recusou o seu chamado. Sabia que era aquilo que Deus queria dele, que era ser um profeta em Israel. Estar ali colocando a cada dia mais na vida de Saul, na vida de Davi, a palavra de Deus, na vida do povo de Israel, a palavra de Deus. Ele aceitou. E você? Você aceita isso para a sua vida? O que Deus quer fazer na sua vida? Nós aceitamos aquilo que Deus quer nos dar? Aquilo que Deus quer que nós façamos dentro do nosso ambiente, aonde nós estamos? Porque, na verdade, muitas vezes nós nos pegamos conversando com Jesus e falando, ô Jesus, eu te aceito, eu quero, te recebo na minha vida. Nós devemos também pensar que Deus te escolheu para ser um homem, uma mulher honrado perante Ele. Jesus te escolheu para você fazer a obra. Ele escolheu os 12 discípulos, ele disse que venha pescadores de homens, cobradores de impostos,
venha, construtores, venha, eu quero que você segue-me. Ah, Jair, como é que a gente vê isso na Bíblia, que Jesus nos escolhe? Jesus nos escolheu. Vamos dar mais uma olhada na Bíblia aqui? Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16 e 17, ele fala da seguinte forma: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir-se ao Pai, ele vos conceda. Olha só que palavra. No versículo 17 diz assim, ó: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha que coisa mais linda. Jesus te escolheu. Escolheu para fazer a obra dele, escolheu para fazer as coisas dele, para ser um homem ou uma mulher honrado nessa terra e não envergonhar o nome dele. Fraquezas e tentações nós iremos ter todos os dias, mas depende de nós estar colocando a cada dia mais o nosso espírito acima das vontades da nossa carne. Quando Jesus nos escolhe, ele não deixa tudo bagunçado em nossa vida, ele organiza cada detalhe em nossas vidas, cada detalhe. No episódio da pescaria, quando Jesus chama os pescadores para serem homens, pescadores de homens nessa terra, ele diz assim, ó, deixa aí os seus barcos que agora eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. E as coisas são organizadas para os solteiros e para os casados. Os solteiros vão organizar as suas coisas, vão falar com seus pais, vão pegar as suas bolsas, as suas malas para seguir Jesus. Mas no meio deles tinha uma pessoa chamada Pedro. Vocês já conhecem esse cara? De Jesus, Pedro. Esse cara, Pedro, ele era casado. Isso mesmo. Por que nós sabemos que ele era casado? Porque Jesus curou a sogra dele. Pedro, ele estava dentro de um contexto em que a maioria de nós hoje estamos. Temos a nossa família. Durante um tempo, Pedro deixou a sua esposa e a sua sogra estava doente. Jesus não queria que nada atrapalhasse Pedro naquele momento, para ele pregar o evangelho, para ele fazer a obra que Jesus queria que ele fizesse. E Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Curou a sogra dele para que ele não tivesse preocupações. Quando você decide seguir Jesus, quando você decide estar do lado de Jesus, ele resolve as coisas. É que você dê para ele o melhor, independente da sua situação. E para finalizar, quando Jesus escolheu os discípulos ali, houve medo. Eu creio que houve uma insegurança, uma incerteza. E eis que Jesus diz assim: não tenhas medo, não tenhas medo. Quando o chamado de Deus vier para a sua vida e você entender como Samuel entendeu, como as pessoas chegarem a você e falar para você, ó, é Deus que está te chamando, atenda a esse chamado, se coloque à disposição e viva os milagres de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você, um forte abraço e até a semana que vem com mais um Top 10. Tchau!